Olá, tudo bem? A paz de Jesus ressuscitado no seu coração e o Espírito Santo encha toda a sua vida. E o Pai Celeste te abrace com todo amor. Tudo bem com você? Estamos já no nosso 24º vídeo da série Catequeses Mistagógicas, onde, através de textos antigos da tradição da Igreja, dos Santos Padres, textos do século II, III, IV, V, dos inícios da era cristã, nós estamos aprendendo, meditando, orando e sendo tocados pelas explicações e pelas experiências dos primeiros cristãos quanto à iniciação cristã, à iluminação cristã, à experiência de transformação que se dá quando a gente conhece Jesus, quando a gente recebe os sacramentos da Igreja, da Eucaristia, do batismo, da Crisma. Nessa semana que passou, convido você a reescutar os áudios, os vídeos e compartilhar com as pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto. Nós vimos coisas bem interessantes. Vimos o comentário, a carta de Pedro, escrito por Beda Venerável, onde vai falar da raça escolhida, do sacerdócio régio, vai explicar tudo isso para nós. Vimos também textos de Agostinho, um deles foi em que ele diz que se queremos louvar e cantar a Deus, nós mesmos devemos ser o canto que vamos cantar para Deus. Sendo assim, o maior louvor que podemos dar a Deus, a nossa vida santa, a nossa vida mantida santa, essa vida nova que recebemos de Jesus, que recebemos através dos sacramentos. Vimos também a apologia em defesa dos cristãos de Justino, onde ele vai falar do batismo, do banho do novo nascimento, texto do segundo século, com detalhes de como se fazia o batismo e dos significados de toda a cerimônia. Nós também rezamos com o texto de Irineu sobre a Eucaristia como penhor da ressurreição, um texto que vai falar da imortalidade que a Eucaristia nos traz, dessa superação da morte através dessa vida nova que recebemos de Cristo. Vimos também Éfrem, o diácono do século IV, o texto sobre a cruz de Cristo que salva todo o gênero humano. Também vimos textos de Cirilo de Alexandria, um padre importantíssimo do século V. E hoje nós temos o grande Gregório Magno, com seu escrito sobre Cristo, o bom pastor, nesse domingo do bom pastor. Mas há um texto que eu queria aproveitar e compartilhar com você, do grande Atanásio, que nós celebramos no sábado, no dia 2 de maio. E é um texto que ele vai falar exatamente da encarnação do Verbo. E justamente em sua época, que aconteceu o Concílio de Nicéia, havia toda a discussão se Jesus era realmente Deus, se não era apenas um servo de Deus ou filho de Deus, alguém inferior a Deus Pai. Havia toda essa discussão na época sobre Jesus ser ou não ser igual a Deus. E a partir dessas discussões que também começou a se considerar a questão de Maria, né? Se ela é mãe de se Jesus é qualquer um, ela é mãe de qualquer um, mas se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Então, vou ler aqui para você, dos Sermões de Santo Atanásio, século IV, a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus, incorpóreo
incorruptível e imaterial, venham habitar no meio de nós, se bem que antes não estivesse ausente. De fato, nenhuma região do mundo jamais esteve privada de sua presença, porque pela união com seu Pai, ele estava em todas as coisas e em todo lugar. Por amor de nós, veio a este mundo, isto é, mostrou-se a nós de modo sensível, compadecido da fraqueza do gênero humano, comovido pelo nosso estado de corrupção, não suportando ver-nos dominado pela morte, tomou um corpo semelhante ao nosso. E aqui você já vê a importância de Maria, a predestinação de Maria para o plano da salvação, para ser aquela que gera o corpo de Jesus. Ou seja, não é realmente uma mulher qualquer. Vou continuando o texto. Assim fez para que não perecesse o que fora criado, nem se tornasse inútil a obra de seu Pai e sua ao criar o homem. Ele não quis apenas habitar num corpo ou somente tornar-se visível. Se quisesse apenas tornar-se visível, teria certamente assumido um corpo mais excelente, mas assumiu o nosso corpo. Construiu no seio da Virgem um templo para si, isto é, um corpo habitando nele. Fê-lo instrumento mediante o qual se daria a conhecer. Assim, pois, assumindo um corpo semelhante ao nosso, e porque toda a humanidade estava sujeita à corrupção da morte, ele, no seu imenso amor por nós, ofereceu ao Pai, aceitando morrer por todos os homens. Deste modo, a lei da morte, promulgada contra a humanidade inteira, ficou anulada para aqueles que morrem em comunhão com Ele. Tendo ferido o corpo do Senhor, a morte perdeu a possibilidade de fazer mal aos outros homens, seus semelhantes. Além disso, reconduziu o gênero humano da corrupção para a incorruptibilidade, da morte para a vida, fazendo desaparecer a morte como a palha consumida pelo fogo, por meio do corpo que assumira e pelo poder da ressurreição. Assumiu, portanto, um corpo mortal, para que esse corpo, unido ao Verbo, que está acima de tudo, pudesse morrer por todos. E porque era a habitação do Verbo, o corpo assumido tornou-se imortal, e pelo poder da ressurreição, remédio de imortalidade para toda a humanidade. Entregando à morte o corpo que tinha assumido, ele o ofereceu como sacrifício e vítima puríssima, libertando assim da morte todos os seus semelhantes, pois ofereceu em sacrifício por todos. O Verbo de Deus, que é superior a todas as coisas, entregando e oferecendo em sacrifício o corpo, o templo e instrumento da divindade, pagou com a sua morte a dívida que todos tínhamos contraído. Deste modo, o Filho incorruptível de Deus tornou-se solidário com todos os homens por um corpo semelhante ao seu, tornou a todos participantes da sua imortalidade, a título de justiça com a promessa da imortalidade. Por conseguinte, a corrupção da morte já não tem poder algum sobre os homens por causa do Verbo que, por meio do seu corpo, habita neles. E essa semana nós teremos ainda muitos outros textos. Já nessa segunda a gente tem um grande texto de Basílio, do século IV, São Basílio, sobre o Espírito Santo que vivifica. Eu encerro então essa motivação, pedindo que o Espírito Santo realmente conduza você
para que, através desses textos, desses áudios, Ele faça uma obra nova em toda a sua vida, transformando, capacitando você com os dons que Ele quer te dar, e abrindo seus olhos, seu entendimento, sua inteligência, para que você conheça mais e mais a Jesus e ao Pai. Deus te abençoe. Fique na luz. Um grande abraço.